Que louvor abençoado. Pai, queremos apresentar os nossos louvores, a adoração desta noite. Assim entregamos diante do Senhor, Pai. Neste momento precioso de louvor, de adoração, entregamos também, Senhor amado, a oração que foi feita aqui neste lugar, Pai, nesta noite. Entregamos diante do Senhor, Pai, este momento de adoração, de louvor. Receba, Senhor, e continue conosco, Senhor, nesta mensagem que será ministrada agora. Continue falando com a tua igreja, Pai. No nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Amados irmãos, vamos comigo em Gálatas. Vamos viajar agora em Gálatas. É a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. 5. Vamos lá naquela famosa, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos lá nessa batalha outra vez. Nesta guerra, né? 5:16. Gálatas 5:16. Está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Até aqui, seguimos. Pai, mais uma vez aqui estamos, Pai, diante da Tua palavra. Uma palavra dura, Senhor, uma palavra difícil, da luta do Espírito do Senhor contra a nossa carne, a batalha e a guerra que é. Senhor, fale comigo, fale com a Tua igreja nesta noite. Como lhe apraz, Senhor? Que a palavra venha, Senhor, ao que nós precisamos ouvir, ao que o nosso coração precisa, não ao que nós queremos, Senhor, conforto para a carne, conforto não, mas sim para o confronto. Pai, no nome de Jesus, que a palavra venha, Senhor, que faça o entendimento e que nós possamos receber do Senhor nesta noite, o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Podem se assentar. Amados irmãos, a gente tem uma luta constante. Temos uma luta que é a luta espiritual. De todos os dias nós temos essa batalha. E ela vem de várias formas, de várias maneiras. É a luta, irmãos, que existe em todo ser humano, em todo aquele que já entregou a vida para Jesus. Essa batalha ela é muito grande. Essa batalha é muito grande. Por quê? Porque a nossa carne, ela vai lutar não contra o nosso espírito. Aqui a palavra está espírito em letra maiúscula. Vai lutar contra o espírito que habita em nós, na nossa carne, no nosso corpo carnal. Então haverá uma batalha. Olha como Deus é sábio e como Deus nos deixa, irmãos, escolher o que nós queremos fazer. Deus deixa a escolha para o homem, mesmo ele sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele ainda tem um livre-arbítrio. Ou ele vai entristecer o Espírito Santo, ou ele vai alegrar o Espírito Santo. Explica melhor, pastor. Nesta passagem, Paulo está explicando aqui para os
nessa carta aqui para os Gálatas, que havia uma guerra muito grande das obras da carne que eles estavam passando, e que era uma luta contra o Espírito que habita em todos aqueles que são de Jesus. Porque todos aqueles que são de Jesus, eles são selados com o Espírito Santo, irmãos. Ah, mas eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Se não tem o Espírito Santo, que Espírito vai ter? Ou é o Espírito do mundo, ou é o Espírito de Deus que habita em nós. Não tem outro Espírito. Não tem um Espírito intermediário. Ou é o Espírito que não tem que ser, ou é o Espírito Santo que habita nos seus servos, no servo de Jesus. Então haverá essa grande batalha, a batalha do eu contra eu mesmo, que é o Espírito que habita em nós, que vai estar de um lado lutando para dizer assim: não faça isso, não, isso não pode, não, isso não. E a nossa carne militando para lutar, dizendo: isso aqui tá bom, isso aqui eu quero, isso aqui eu posso, isso aqui não dá nada não. Portanto, é essa batalha todos os dias, meus amados. Então, Paulo escreve aqui que são as obras da carne. E mesmo dentro das igrejas, irmãos, existe muita obra da carne ainda. Por quê? Porque as pessoas estão deixando a carne vencer o Espírito. Porque o Espírito é cavaleiro, irmãos. O Espírito não vai forçar ninguém a nada. Por isso que Deus é sábio. Ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio. Ali está o buraco. Você vai cair lá? Cai se você quiser. Senão, está ali, ó. Você pode desviar e vir passar por aqui. Então Deus alerta. Deus ele te direciona, mas nós mesmos escolhemos para onde nós vamos. Portanto, estas são as obras, né? As obras da carne, que são todos estes problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E quem nós alimentarmos mais é o que vai vencer. Se nós enchemos do Espírito Santo, nós vamos vencer a carne, vamos vencer todos os desejos, todas as vontades da carne, de tudo. Amados irmãos, você bem claro e aberto mesmo. Olha, as obras da carne, irmãos, não cabe ao homem de Deus e à mulher de Deus. Obras da carne, irmãos, são as coisas desta terra aqui que agrada o corpo. Vai lá beber bebidas alcoólicas, obra da carne. O Espírito Santo não vai ficar contente. Vou tomar só um copo. Vai lá, toma um copo. Depois é só mais um. Aí vai. Irmãos, sem sim não. Sem sim não. Não tem essa de não, então não converteu. Se vai tomar lá, se vai fazer aquelas outras coisas lá, então não converteu. Então não é cristão. Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai incomodar. Ele não vai deixar, ele vai ter um confronto, irmãos. Vai ter um confronto. Se tiver algum erro, logo a pessoa vai se sentir triste. É o próprio Espírito que habita nela que entristece. Aí ela recua e volta para Deus e chora e vai lá e se arrepende. Esse é o cristão de verdade. Se faz as coisas, não arrepende, continua fazendo, não arrepende, não converteu. Não mudou. Não houve mudança. Então, meus amados irmãos, esta era a batalha que Paulo estava dizendo ali. E dentro das igrejas, irmãos, tem muito disso ainda nos dias de hoje. Porque da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou é só água doce, ou é salgada. Mas aí, quantas pessoas estão dentro das igrejas e quantas saíram por algum motivo, alguma
mágoa, alguma língua que atacou, que falou pelas costas, que jogou uma calúnia dentro das igrejas. E há uma guerra tremenda lá fora, dos desigrejados, que estão atacando os pastores, atacando as igrejas, atacando todos os ministérios, e falando de tudo, e falando isso e aquilo, por quê? Porque saiu magoado de alguma coisa dentro das igrejas. Porque essa batalha venceu a carne, não venceu o espírito. Portanto, meus amados irmãos, há agora essa palavra que vem para nós para alertar, vem para nós para nos colocar numa posição de batalha, de guerra, de não ceder para as coisas da carne. Ah, irmão, já acontece, já aconteceu, acabou, então começa do zero. Ah, sou crente há 40 anos, começa hoje, de um dia. Começa hoje então. Começou hoje, tá? Zerou. Com Deus. Porque aquele arrependimento sincero, verdadeiro, Deus vai acolher. O inimigo vai acusar, mas Deus vai acolher. Então essa batalha aqui, meus amados, né, do espírito contra a carne, a nossa carne, ela vai lutar para as coisas terrenas, e o espírito vai nos levar para as coisas celestiais. Né? 18. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Espírito aí na sua Bíblia está em minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Então se refere a quem? Ao nosso Espírito? Ao Espírito Santo? Espírito Santo, isso. Então, para a gente aprender, quando está o Espírito em letra minúscula, é o Espírito do homem, é o nosso Espírito. Ou outro Espírito, que nós sabemos também, é o maligno. Mas quando é letra maiúscula, é o Espírito Santo. Só tem um, letra maiúscula, é o Espírito Santo, tá? Não tem outro. Já o Espírito com letra minúscula depende do contexto, o que está falando ali, tá? Ou é o do homem ou é do maligno. Porque 19. As obras da carne são manifestas, é isso, né? As quais são prostituição, impureza, lascívia. Irmãos, muitas palavras quer dizer a mesma coisa, tá? Prostituição todo mundo sabe, impureza é a mesma coisa, lascívia também. Então, as coisas que não agrada a Deus, essas são uma das obras, 3 coisas das obras da carne, né? Prostituição, a bagunça, as coisas do mundo, tudo isso aí é a carne que está comandando. Impureza, idolatria. Irmãos, a idolatria ela não é só adorar a imagem, adorar uma escultura, não é só isso não, tá? A idolatria ela pode ser adorar alguém mais que a Deus, pode ser adorar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, idolatrar as coisas, um bem material, idolatrar ali, não sei, uma coisa, algo. Então, a idolatria pode ser várias coisas. Idolatrar um jogador de futebol, idolatrar um cantor, idolatrar, sei lá eu quem, um pastor, amarrado, né? Idolatrar um pastor está repreendido. Pode idolatrar não. E olha que eu, né, que sou um ex-jogador de futebol, não sei se vocês sabem, né? Eu sou um ex-jogador de futebol profissional, já joguei para muita gente vendo, né? Televisão, tudo. Então naquela época era a vaidade em pessoa, né? Porque era aonde estavam os holofotes, os refletores, a câmera de televisão, onde estavam os gols lá no Globo Esporte. Então isso era uma idolatria, meus amados, que hoje para mim não vale de nada. Foi o que passou, tem a história, tem a trajetória, mas acabou.
Depois da conversão, isso não serve para nada, né? E sim, somente ao nosso Deus, todo louvor, toda honra e toda glória. Então, aí vem a idolatria, feitiçaria. Todos sabem o que é feitiçaria, né, irmão? Feitiçaria, né? Fazer os negócios lá. Aí vem inimizades. Vamos dar carta, tá, gente? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. O que tem de heresias hoje em dia, meu irmão? E olha, as pessoas que mais elas caem em heresias são as pessoas que são mais humildes, com pouco estudo, que não tiveram oportunidade de estudar, né? Então elas caem fácil nas heresias. Aparece alguém lá, um desigrejado, que saiu das igrejas lá magoado, e começa a inventar uma doutrina nova. Anátema. É cada coisa que me aparece aí. Até já apareceu pessoas falando que era Jesus. Aparecendo por aí na televisão. Apareceu tantos dizendo que o mundo já ia acabar, que Jesus estava voltando. Já profetizaram um monte de vezes. Com uma doutrina nova. Tudo que vier fora da palavra, irmãos, está fora. Estão aí inventando um monte de coisa e cada dia aparece algo diferente. Então é heresias. Você sabe o que são heresias, né, irmãos? Tudo que está fora da Bíblia, né? Tudo que não está escrito aqui, que estão ensinando por aí é heresia, tá? Heresias. Invejas. Inveja existe, irmão? Homicídios tem? Bebedices tem? Glutonaria tem? Sabe o que é, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então são as coisas, irmãos, da carne. Quem está no mundo vai praticar tudo isso aqui. E não vai se importar. Porque não tem nada, irmão. Não tem o Espírito Santo para combater. Não tem a mente ou a consciência cristã. Não tem. Então tudo que fizer, está tudo certo. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, vai sentir o peso. Porque tem o Espírito Santo que está combatendo as obras da carne. E quando se está buscando a Deus, irmãos, quando se está buscando a presença de Deus, quando você está consagrado ao Senhor, é diferente. É diferente. Porque o Espírito ele vence, o Espírito ele vai vencendo todas essas obras aqui, vai derrubando tudo. Porque está se alimentando mais das coisas de Deus do que das coisas do mundo. Tem que ter muito cuidado para não cair aí naquela facilidade da pregação moderna. Tudo pode, está tudo tranquilo. Porque Jesus já fez a obra, agora é o tempo da graça. Pode tudo. Mentira, não pode não. A palavra aqui combate. Não. Por exemplo, irmãos, uma pessoa converteu, ela era alcoólatra. Quer dizer que então ele pode tomar um pouquinho, está tudo certo. É ele tomar 200 de novo. Já cair lá de novo. Então, converteu, não pode mais, irmão. Acabou. Mudou. O Espírito Santo habita, toma conta e dá forças para não ter essa queda, né? E a dificuldade é tremenda, porque a batalha é grande e a batalha é forte todos os dias, então tem que continuar. Se houver quedas, volte, recomece. Deus é Deus de misericórdia, Deus de perdão, e vai estar ali pronto para abraçar, né?
Então, essas são as obras da carne, irmãos. E muitas outras coisas que acontecem, né? Aqui fala da ira, fala da dissensões, pelejas, tudo isso são confusões aí que arruma aí no dia a dia, brigas, né? Irmãos, calúnia é terrível, porque as pessoas passam a odiar a outra, porque escutou alguém falar, o diabo falou na boca do outro lá, a pessoa não te conhece, está te odiando, porque o diabo usou a outra pessoa, falou alguma coisa que você nem fez. Olha como é que tem que estar no espírito mesmo, para não cair em nenhuma dessas coisas do inimigo, porque aí pega birra, raiva, né, que fala da pessoa, e às vezes não é nada disso, foi o diabo que foi lá e inventou. Então é muito difícil, tá? Tem que estar muito mesmo no Espírito de Deus para poder combater. Aí fala que não herdarão o reino de Deus. Aí continuamos um pouquinho mais no 22, irmãos, vai falar sobre o fruto do Espírito. Fruto. Aí vai dividir em várias ramificações. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Então, o amor é o primeiro aqui do fruto, né? É o fruto do Espírito, o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu ia trazer essa mensagem logo de entrada aqui, não tive a oportunidade, eu estou trazendo agora, mas era isso que eu ia falar no começo aqui. Eu falei outra palavra, olhei para a palavra e mudei para outra. Portanto, amai-vos uns aos outros. Jesus dizia para os seus discípulos, né? Como eu vos tenho amado, como o Pai nos ama também. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. E o mais difícil é amar aquele que te taca pedra, né? Amar aquele que te ama é mais fácil, muito mais fácil. Mas aí é fácil, né? Agora, orar por aquele que te taca pedra, aquele que está caluniando, que está falando mal, tá? Aí sim, é o verdadeiro fruto do Espírito. Aí a paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, irmãos, bondade. Não existe cristão sem bondade. Fé, tem a fé, né? Mansidão, meus amados. Aí tem pessoa que quer ser crente, mas é cada capoeira que dá, e os gritos que escuta lá do outro lado da cidade. Aí quer ser crente, falar, os cristãos lá na igreja, mas aí quando está para lá, é aquela gritaeira. Será que Deus só olha quando está dentro da igreja? Mansidão, né? Mansidão. Quer testar sua mansidão? É quando você é confrontado, quando a pessoa te prende lá na parede. Quando você está num trânsito aí, atrasado, que vem outro lá também atrasado e faz aquela barulho lá. Mansidão. Difícil, né? Temperança também, o domínio próprio, o controle. Sabe? O inimigo vai falando, você não quer ouvir, ele continua, vai lá e faz a pessoa falar mais. Você vai ouvindo, irmão, você perde sua bênção. Você está na paz, está na bênção, aí você entra na carne e pronto, já perdeu a bênção. Nós também somos humanos, né? Somos carne também. Por isso que tem a luta, carne e espírito. Se conseguir vencer, você vai controlar toda a situação. A pessoa está lá, né, exaltada, você está tranquilo. Autocontrole. Essa temperança aqui. Está falando, você está.
Deus sabe todas as coisas. Deus é que sabe. Então é isso, né? Então isso é o fruto em nossas vidas. O fruto do Espírito. Quando essas coisas não há lei. E 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, os que são de Cristo, então, né? Os desejos desta terra, as coisas deste mundo, né? Então está crucificado. Não tem mais, tem aquilo lá, não sei o que, uma coisinha lá, uma coisinha ali, escondido. Não tem mais, irmãos, não tem. Ninguém aqui, irmãos, é arcanjo, né? Ninguém é arcanjo, tá? Mas também não pode ser também, né? Igual do mundo lá, todo atrapalhado. Tem que haver uma diferença em nós. Alguém tem que ver alguma coisa de Deus em nós. Se não vê nada, então não tem conversão. Isso não. Tem que ter algum fruto. Algum fruto desse aqui. Então essa é a luta, tá, irmãos? Tá? Então, está crucificada a nossa carne. Quem está com Cristo, as paixões dessa terra. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sempre está falando aqui sobre o Espírito, irmãos. O Espírito Santo, né? Estar cheio do Espírito, estar aí na presença de Deus. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então são conselhos, irmão, aqui de Paulo, logicamente ali para mas e trazendo para nós nos dias de hoje, irmãos, nós devemos aí estar atentos nessa batalha, nessa luta constante, carne e espírito, vontades da terra, espírito. Então, busquemos mais estar na presença de Deus, busquemos mais andar aí. Nós, né, somos tão cobrados, né? Pela sociedade, cobrados pela família, pela igreja, por todos. E o lugar que nós devemos, acredito que ser mais santos, é quando estamos sozinhos, ninguém está vendo. É o lugar que nós devemos ser mais santos, mais separados para Deus. E é assim mesmo. E nós seguimos, né? Nós seguimos aí buscando ao Senhor, buscando a misericórdia do Senhor todos os dias. Porque há muitas coisas, né, que acontecem, mas o Senhor, Ele conhece cada um, conhece a intenção de cada um, conhece o coração de cada um, conhece o que cada um precisa e sabe, né, cada filho, cada servo que Ele tem, porque é único, cada um tem uma identidade única para Deus, e Deus conhece e chama pelo nome. Amém, gente? Então essa é a palavra para hoje. Busquemos aí seguir no Espírito. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, esta mensagem diante do Senhor. Uma palavra que não é fácil, Pai, porque não é fácil viver, não é fácil pregar, não é fácil caminhar, Senhor. Nunca foi fácil caminhar com Cristo. Nunca foi fácil, Senhor, nunca será. Estar na presença, estar andando com o Senhor. E assim, Pai, nós pedimos que nos capacite, que nos fortaleça para essa caminhada, Senhor, que nos dê essa temperança, esse domínio próprio
em todas as circunstâncias, Senhor. Quando alguém exaltar e falar alto e gritar, Senhor, nós vamos ser mansos. Nós vamos deixar passar, como que não está ouvindo nada. Para demonstrar, Senhor, que somos servos do Senhor, que, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque quem não conhece o Senhor Jesus não vai ter essa temperança. Mas alguém tem que dar um testemunho de um cristão genuíno. E assim, meu Pai, que sejamos nós. Nos capacita cada um de nós. Trazer a Tua paz, o fruto do Espírito em nossas vidas, meu Pai. Que venha fluir. Pai, no nome de Jesus. Nos dê força, Senhor, para essa caminhada, para essa jornada. Nos prepara, Senhor, todos os dias, para representar o reino do Senhor. E assim seguimos, Pai, de vitória em vitória, sobre todas as lutas e batalhas, como servos do Senhor, buscando do Senhor a sermos capacitados, Deus, por Tuas mãos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra está entregue e que possa ter vindo para o que lhe abraça em cada coração. No nome de Jesus pedimos e assim agradecemos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Próximo culto, domingo, nós vemos na live mais uma vez, se Jesus permitir. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.